Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da rádio Boa Notícia FM. Boa noite, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência, que nos acompanha pelo YouTube e o Instagram. Muito obrigado pela participação de vocês, pelo comentário que vocês deixam no canal. E isso é sinal que a nossa programação está atingindo a sua finalidade. E hoje nós vamos estar conversando, caro ouvinte, você que está chegando agora, sintonizando aqui na rádio Boa Notícia FM, vamos estar conversando sobre a resiliência pessoal em contexto social vulnerável. Resiliência pessoal em contexto social vulnerável. Vamos estar vendo aqui o que é a resiliência pessoal, o que é um contexto social vulnerável, e como esse contexto se relaciona com a resiliência e como a pessoa pode desenvolver a sua resiliência nesse contexto de vulnerabilidade. Então nós vamos estar conversando sobre como lidar com sua própria vida, com o gerenciamento dos conflitos. Vamos estar conversando sobre a capacidade de significar a própria vida. Vamos estar contextualizando aqui, descrevendo um pouco uma situação vulnerável num contexto social, familiar. E diante dessas situações vem o grande desafio como encarar os seus problemas, como enfrentar os problemas, mantendo a tranquilidade e a paz. E no final vamos trazer uma historinha, esperamos que dê tempo, uma história curta, é um exemplo de superação, um exemplo de resiliência do físico Stephen Hawking, esse físico inglês que deu uma contribuição muito grande para a física, para a cosmologia e também para a resiliência, mostrando assim a sua vontade de superar as dificuldades. Então vamos estar trazendo aqui o exemplo dele dentro desse contexto de resiliência. É isso aí, caro ouvinte. Quem está na programação aqui é Padre Aires de Souza Santos, vigário paroquial aqui da paróquia Santo Antônio de Balsas, e trazendo esta programação sobre resiliência. Minha formação é na área de filosofia clínica, na pesquisa, sou terapeuta integrativo, na área de naturopatia, filosofia clínica integrativa, fiz meu trabalho de licenciado na Alemanha, na área de psicologia pastoral. E depois de pesquisar aqui no Brasil 2 anos de resiliência em contexto de vulnerabilidade social. Estamos de volta com a nossa programação aqui, tentando trazer um pouco daquilo que a gente vem pesquisando, estudando sobre resiliência. Então vamos aqui tentar entender um pouco a resiliência pessoal, a resiliência pessoal. Então, a resiliência pessoal, ela se apresenta na capacidade de superação de problemas e conflitos, na capacidade de superação. Mas por que a resiliência não se apresenta na incapacidade de superação de conflitos? Porque a resiliência é justamente esta força vital, esta força, essa disposição interna, esta vontade de superar os limites, de superar as dificuldades, superar as trincheiras da vida, e alcançar aquilo que a pessoa pretende alcançar. Quer dizer, é a luta pela sobrevivência. Não é apenas resistir, mas é desenvolver mecanismo de superação da situação defensiva,
da situação defensiva. Então, isso é a resiliência pessoal. E a resiliência pessoal, ela é muito individual, né? Cada pessoa tem o seu modo próprio de desenvolver a sua resiliência. Às vezes a pessoa é resiliente em uma situação, em outra já não consegue ser resiliente. Os estudos têm demonstrado que pessoas, né, em especial crianças, jovens, que passaram por situações de estresse, situações de dificuldades na sua infância, na sua adolescência e juventude. Então, estas pessoas desenvolvem uma capacidade de superação de conflito bem interessante em relação às pessoas que tiveram uma vida estável, né? Então, por quê? Porque a pessoa tenta, nessa situação de vulnerabilidade, de fragilidade, encontrar alternativas, né? Ela tem que pensar, ela tem que refletir, ela tem que imaginar, ela tem que sonhar, ela tem que desejar sair daquele contexto em que ela está vivendo para viver num outro contexto melhor. Então, a própria mente, ela vai se adaptando, vai encontrando mecanismos de superação, quer dizer, mecanismos terapêuticos. Então, o contexto de vulnerável, um contexto difícil, situações de estresse, ajuda a pessoa a desenvolver melhor suas competências e habilidades, porque a pessoa é desafiada, né? Ela é provocada dentro de um contexto, né, relacional, de um contexto de sobrevivência, a procurar mecanismos, né? Uma coisa é quando um passarinho, por exemplo, que um passarinho que acostuma comer dentro de uma gaiola, né? Ali ter água, comida. Outra coisa é o passarinho na floresta, né? O passarinho na floresta, na mata, ele tem que se defender, né, dos predadores, né? Ele tem que procurar a sua comida, ele tem que voar, se defender dos obstáculos, né? Tem que controlar a sua velocidade para não, digamos assim, sofrer acidente. Ele tem que desenvolver os seus instintos de sobrevivência. Então, por aí você percebe que é muito diferente do passarinho na gaiola, né, que se acostuma a comer, a ter a comida com fartura, né, a ter água, né, enfim, fazer movimentos repetitivos ali, né. Então, ele vai se acostumando naquela forma ali. Então, as capacidades de sobrevivência desse passarinho preso na gaiola, que canta, né? Alguns dizem que ninguém sabe se é de tristeza ou de alegria, mas eu acho que seja de tristeza, né? Que ele canta, né? Mas canta, o interessante é que canta, né? Um grito de socorro, um grito de liberdade. Bem, mas independente desse aspecto aí, então vamos trazer essa realidade, essa metáfora aí do passarinho dentro da gaiola e do passarinho livre para a nossa vida concreta, para a nossa vida real, né? Então, a pessoa, normalmente, que tem toda uma estrutura, né, um contexto social, econômico, né, um contexto familiar estável, tranquilidade, a pessoa não faz muito esforço para conquistar aquilo que deseja, aquilo que pretende, né, as coisas estão ali à sua frente. Então, estas pessoas, a capacidade de resiliência dela se manifesta bem diferente da pessoa, né, que tem que lutar pela sua sobrevivência, que tem que viver num contexto social de conflito, né, de perturbações, de um contexto social de violência, né, num contexto social infraestrutural de locomoção péssima, né? A pessoa não tem as condições necessárias de transporte, de locomoção, enfim. Então, a pessoa que vive num contexto desse tem que ser muito criativa, tem que ter uma esperança, tem que ter uma fé muito grande para não se desesperar e lutar pela sua vida, desejar uma situação bem melhor do que aquela que ela vive, né? Então, a resiliência nesse contexto aí, a resiliência pessoal, na pessoa que
que vive num contexto de vulnerabilidade social, ela é bem diferente da pessoa que vive em um contexto favorável, né? Em um contexto favorável. Aqui ninguém está querendo dizer que é melhor, mas a gente está querendo fazer um comparativo para perceber que os mecanismos de superação de dificuldades, o modo como a pessoa lida com os problemas é bem diferente, né? Então, o impacto que certos problemas têm na vida de pessoas que têm uma vida razoavelmente estável é bem diferente na vida de uma pessoa que vive conflitos todos os dias, né? Que tem que lidar com isso todos os dias, frequentemente com essas situações, e tem que se refazer, tem que trabalhar a sua subjetividade. Então, dentro da resiliência pessoal, vamos aqui para algumas orientações práticas, né? Para a resiliência pessoal é importante 3 aspectos. Primeiro, aprender sobre si mesmo, né? Aprender sobre si mesmo. Quando o indivíduo aprende sobre si, sobre a sua própria vida, significa que ele está atento, né, ao seu modo de funcionamento, à sua estrutura mental, aos sinais que a sua vida apresenta, os sinais, sejam eles positivos ou negativos, em especial os sinais negativos em relação a problemas, a dificuldades. Aos primeiros sinais, a pessoa procura medidas para superar o problema antes que ele se agrave, né? Ela fica atenta aos sintomas, né? Aos sintomas que os problemas às vezes vão surgindo, né, na sua vida. Os problemas têm um aspecto dos sintomas, né, em relação a certas problemáticas que tem que enfrentar, as consequências desses problemas, enfim. Então a pessoa busca ajuda, né? Ela busca ajuda quanto antes para não permitir que o problema se agrave, né? Então essa é uma das primeiras qualidades, ou uma das primeiras atitudes da pessoa resiliente, né? Ela procura, a partir da sua possibilidade pessoal, né, a partir do seu autoconhecimento, encontrar medidas favoráveis para a superação de conflitos, para a superação de problemas. A pessoa aprende a gerenciar os próprios conflitos e problemas, né? Aprender a gerenciar os próprios conflitos e problemas é uma qualidade da pessoa resiliente, né? Da pessoa resiliente. Ela aprende a ver o seu modo de operar, ou seja, a sua estrutura de pensamento, o seu padrão, o seu ritmo funcional, a sua sistematicidade, e conhecendo a sua sistematicidade, o seu modo de operar, e também conhecendo a estrutura social, o meio em que ela vive, né, em relação ao ambiente, em relação àquilo que o próprio meio pode favorecer em termos de recursos, né, para que ela possa solucionar os seus problemas relacionados, por exemplo, à saúde, né? Então, um posto de saúde, um hospital, escolas, enfim, locais básicos que são essenciais na nossa vida, que nós precisamos. Então, a pessoa resiliente é uma pessoa que procura fazer as conexões corretas, né? Procura conhecer bem o meio em que ela vive, o que o meio pode favorecer e como ela vai extrair daquele meio o combustível necessário para manter a sua vida aquecida, a sua vida operacional em movimento, com tranquilidade, com paz, né? Um terceiro aspecto importante da pessoa resiliente é a capacidade de significar a própria vida de modo positivo, né? A significar a própria vida, né? A não ver a vida como um fracasso, né? Não se estar colocando fardos pesados sobre si, né? Ser capaz de se desculpar, né? De não se sentir vítima, né?
de certas questões, né? Mas superar, né? Superar a culpa, né? Superar o medo, né? E assim tirar ensinamentos importantes das experiências desagradáveis da sua vida, né? Então, quer dizer, a pessoa resiliente, ela está sempre olhando o aspecto positivo, né? da situação, né? Ela calcula, ela gerencia a sua reflexão de modo que ela consegue aprender mesmo diante das situações difíceis da vida. Ela consegue tirar uma lição, ela consegue perceber algo positivo, né? Entre o maior e o menor, quer dizer, poderia a situação ser muito pior, mas graças a Deus não foi. A situação é essa, e então é importante a partir desta situação continuar a própria vida, lutando pela sobrevivência, buscar algo, né? Então é uma característica da pessoa resiliente, esse desejo da busca, esse desejo do sonho, né? Então aqui nós estamos conversando, caro ouvinte, sobre a resiliência pessoal, 3 aspectos importantes que ajudam a pessoa a gerenciar melhor os conflitos, os problemas, as situações de estresse na sua vida. Primeiro, estar atenta a si mesma, né? A pessoa tem que estar atenta a si, o seu modo de funcionamento, né? O seu ritmo de vida, né? E a partir daí, ela, aos primeiros sinais que algo não vai bem, ela procura uma ajuda, ela procura fazer uma conexão correta. Assim, vai para o segundo aspecto, que é o de gerenciar conflitos e problemas, seja a nível pessoal, seja a nível social, né? Se colocar como gerenciador de conflitos, de problemas, seja a nível pessoal, a nível interrelacional. Terceiro aspecto, esse aspecto de atribuir significado, dar valor à vida, né? Ter fé, ter esperança, né? Acreditar que é possível ser feliz, que é possível melhorar de vida, quer dizer, você ainda tem uma chance, tem uma alternativa, basta às vezes procurar nos labirintos da própria mente, aí encontrar uma saída para aquilo que você deseja. Então é importante que a pessoa se dê tempo, que ela se permita meditar, refletir, gerenciar, parar, né, para melhor gerenciar a sua vida. Então nós vamos agora conversar um pouquinho, caro ouvinte, o contexto social vulnerável em que as pessoas são chamadas a desenvolver a sua resiliência, a sua capacidade de superação, né? Nós vimos aqui um contexto individual, né, algumas ferramentas individuais para superação de conflitos, e agora nós vamos para o contexto social, né? O que é um contexto social vulnerável? Um contexto social vulnerável. Então, vamos identificar aqui alguns contextos sociais de vulnerabilidade. Então, 3 contextos básicos, né? Por exemplo, o contexto familiar, né? Nós sabemos que a família é a célula, né? É a base, a estrutura da nossa sociedade, é esse pequeno subsistema dentro do grande sistema social, em que esses subsistemas se relacionam e formam assim esse complexo social interrelacional em que nós vivemos. Então, no contexto familiar, nesta base familiar, no núcleo familiar, então aí surgem vários problemas, né? E como podemos identificar um contexto familiar de vulnerabilidade? Então, a partir dos desentendimentos, né, dos problemas conjugais, entre pais, entre os parceiros aí. Então essa é a primeira base de desestruturação, os conflitos familiares, né? E junto com os conflitos, ou paralelo a isso, ou integrado, vem também problemas com drogas, né, com álcool, vem um problema com desemprego,
problemas econômicos de modo em geral, quer dizer, a realização do sonho, do desejo de cada membro da família, como correlacionar diferentes desejos, diferentes sonhos, diferentes buscas de pessoas no ambiente familiar. Então, os cônjuges aí tem uma responsabilidade muito grande, que é de serem felizes dentro da família e proporcionar a felicidade, o desenvolvimento daqueles membros mais enfraquecidos, mais vulneráveis, né? Os filhos, enfim. Então, nesse contexto familiar, nós temos aí o primeiro contexto social que pode aparecer situações de vulnerabilidade, situações, problemas, em que a pessoa é chamada a desenvolver a sua resiliência. Como superar esses problemas, né? Como superar problemas conjugais, problemas com drogas, né? Desemprego, problemas econômicos. Então, são muitos problemas nesse contexto familiar que podem surgir e de uma certa forma pressionar as pessoas, os membros da família, a desenvolverem competências e habilidades e, consequentemente, esta capacidade de se adaptar nestas situações de conflitos, né? Felizmente, tem muitas pessoas que se desesperam, né? Não conseguem lidar, às vezes, com certas perdas, com certos fracassos, né? Com certas crises econômicas e aí não consegue desenvolver a sua resiliência, né? Então, aí esse primeiro contexto de vulnerabilidade social. O segundo contexto, né, que a gente pode, a grosso modo, que a gente pode estar apresentando aqui, é o contexto social, né? O contexto social de um modo geral. O contexto social aqui vamos pegar mais o contexto em que você vive, né? No bairro que você vive, na localidade em que você vive. Você vai perceber que às vezes tem dificuldade do ponto de vista de logística e de acessar certos aspectos importantes, ou seja, a infraestrutura social não favorece, por exemplo, a sua locomoção, não tem transporte que facilita a sua vida, né, com tranquilidade, com segurança, enfim, né? Às vezes tem problema com violência, a distância entre órgãos importantes, né? Por exemplo, farmácias, escolas, posto de saúde, às vezes falta água, saneamento básico em modo geral, né? Falta de ambiente de lazer. Então, nesse contexto social, né, que pode se apresentar de várias formas, né? Então, nós vivemos em um país onde há muita desigualdade social, né? A qualidade de vida não chega proporcionalmente em todos os locais, né? Às vezes temos zonas mais desenvolvidas, outras menos desenvolvidas, quer dizer, essa desigualdade social. Às vezes o acesso, né, à saúde não demora, né? Às vezes a pessoa tem que enfrentar uma fila, né, para gerenciar certos problemas. Então, questões de logística, por exemplo, se sai hoje para resolver um problema nos Correios, depois você tem que ir na Caixa Econômica Federal, depois você tem que ir marcar uma cirurgia, enfim, quer dizer, você não consegue isso às vezes num dia, né? Então, fazer por conta de quê? Por conta de uma situação estrutural, não é, de logística, que você tem que perder às vezes dias, às vezes semanas para conseguir gerenciar certas situações, né? Você tem que registrar às vezes um BO, né? Então você demora muito, enfim, aí no mesmo dia se você tem que fazer uma outra coisa, então, quer dizer, esse contexto aqui a gente poderia estar elencando aqui uma série de situações, né? Se a pessoa não tem
um transporte, né, a distância de um órgão para o outro, quer dizer, então esse contexto social de vulnerabilidade é um contexto que estressa muito a pessoa, né? Nós estamos descrevendo esta situação para colocar dentro dela o indivíduo, né? O indivíduo que tem que gerenciar a sua vida, que tem que manter a calma, que tem que manter a serenidade, quer dizer, não perder o equilíbrio, né? Manter o sorriso quando é possível, manter o humor nesse contexto de vulnerabilidade social em que nós vivemos, né? Que estou colocando aqui de um modo geral. Isso que a gente coloca aqui é uma situação frequente praticamente em todo o nosso país, né? E diante de tudo isso, então a pessoa, dentro desse contexto social de vulnerabilidade, nós temos que desenvolver a nossa resiliência, né? Desenvolver a nossa esperança, desenvolver a nossa fé, acreditar que vamos superar, que vamos alcançar o nosso objetivo, né? Que não é inútil o esforço que estamos fazendo, quer dizer, não podemos deixar de não fazer, né? Então, implica se reabastecer, não se revoltar, né? Mas ao mesmo tempo implica uma atitude de engajamento, né? Uma atitude de engajamento social, né? De transformação da realidade, de empenho, né? Para a mudança desse contexto social, logístico em que nós vivemos. Quer dizer, essa não é uma decisão que não depende às vezes de uma pessoa, né? Depende de uma série de discussões, de participações, de debates, né? Para que a gente tenha uma vida, um espaço social cada vez melhor, que a gente possa gerenciar os nossos problemas, as nossas dificuldades com muita rapidez, né? Hoje, uma das características desta sociedade líquida, como diz Zygmunt Bauman, né, que nós vivemos, a liquidez, quer dizer, mas é também a velocidade com que as coisas acontecem, com que as coisas passam, com que as coisas se derretem, né? Quer dizer, às vezes a gente não tem sustentabilidade, não tem constância, não é perseverante em nossas ações. Às vezes a pessoa se desespera muito rápida, né? Se desespera rapidamente e aí às vezes se desencanta, age com muita emoção, como é muito emotiva, e aí às vezes acaba tomando decisões assim que são complicadas, que têm consequência tanto para si quanto para os outros, né? Então é importante, né, o diálogo, a participação, né, o debate para melhor gerenciar o espaço social, para que a pessoa possa, dentro do tempo hábil, gerenciar a sua própria vida. Então, nós estamos aqui falando de contextos sociais vulneráveis, o contexto familiar, contexto social, em que a pessoa tem que desenvolver a sua resiliência, ou é provocada a desenvolver a sua resiliência, a sua paciência e a capacidade de encontrar alternativa, de gerenciar a melhor forma logística de como alcançar os seus objetivos dentro do espaço urbano, né? Não é fácil, né? Então, mas a gente procura manter a calma, a serenidade diante dessas situações. Bem, diante desse contexto, né, diante desse contexto familiar que nós descrevemos aqui brevemente, diante desse contexto social também descrito aqui de uma forma muito breve e superficial, vem a grande pergunta, né? Como fazer para minimizar esses problemas, né? Como fazer para minimizar esses problemas nesses contextos sociais de vulnerabilidade, né? É o primeiro desafio, né? E aí vem algumas atitudes importantes. A primeira atitude importante na solução de problemas é não se desesperar, né? Não se desesperar, não perder a esperança, né? E não se acomodar, né? Não se acomodar, não permitir que o outro assuma o controle da sua vida. Você que pode, né? Você que é saudável,
você que não tem problemas, né? Mas assuma o controle da sua vida, mantenha a fé, mantenha a esperança, mantenha o foco, não se acomode, faça algo para o benefício seu e o benefício de todos, né? Então é preciso ter fé, né? A fé ajuda a criar uma perspectiva que é possível ser realizada, né? A partir desta concepção, a pessoa trabalha, a pessoa se engaja para transformar o contexto, né, de vulnerabilidade em que ela vive, seja ele familiar, seja ele social. Ela vai se comprometer no gerenciamento de conflitos, solução de problemas, como a gente pode estar resolvendo os nossos problemas, trazendo para o nível da razão, saindo da sensibilidade, da emoção, né, do calor, da paixão, do ressentimento, da mágoa. Quer dizer, vamos conversar com maturidade, né, superando certas questões. Então, é uma atitude importante, né, nesse sentido, né, para superar conflito, para superar problema em que a pessoa se encontra, né, começando a partir da sua família, né, o contexto familiar. Quando ele está numa situação de vulnerabilidade, nos primeiros sinais, vamos trabalhar para reorganizar a família. Daí a importância da família ter momentos juntos, momentos de lazer, momentos de convivência, né, de integração, né, de diálogo, de autoconhecimento, né, entre as pessoas, momento também de avaliação, de criar uma oportunidade para que cada um possa estar se expressando, sendo o que é, e colocando a sua observação em relação ao outro, porque a correção fraterna dentro desse espaço da família, quando isso acontece, é muito importante para o crescimento e a superação de conflitos a nível familiar, né? A correção fraterna, ninguém é santo, né? Nós estamos no processo de santificação, participando da perfeição que é Deus. Então, nesse processo de santificação, é importante a pessoa dialogar com outras pessoas, ser avaliado para que a gente possa se converter cada vez mais, né? Se tornar uma pessoa melhor. E o olhar do outro nos ajuda, às vezes, a perceber certas coisas na nossa vida que não percebemos. Mas para reconhecer que precisamos mudar, que precisamos alterar o nosso modo de funcionamento, que às vezes não está contribuindo para a unidade da família, está irritando o ambiente familiar, é importante que a pessoa avalie a sua vida, a sua atitude, refaça a sua vida, mais do que tentar refazer a vida do outro. É mais fácil a gente refazer a nossa própria vida, quer dizer, fazer a nossa análise pessoal e perceber que às vezes a nossa metodologia, nosso modo de operar é um modo que não está funcionando, né? Então, é importante esse diálogo, esta abertura, esta correção fraterna no espaço familiar. No ambiente de trabalho também é outro ambiente de estresse, né, em que a pessoa é convidada a ser resiliente, gerenciar conflitos, gerenciar situações desagradáveis. Às vezes as pessoas é um ambiente que pode surgir inveja, pode surgir competição, às vezes pode surgir comportamento de falta de lealdade, né, de desrespeito, né, de as pessoas que querem puxar o tapete da outra, né, então às vezes tenta crescer diminuindo a outra pessoa, né. Então é importante também no ambiente de trabalho, no ambiente da empresa. A empresa é um corpo, é um sistema que opera com a participação de todos os funcionários, de todos os envolvidos, né? E quanto mais integrado, né, estão os funcionários ou as pessoas que aí trabalham, melhor vai ter um rendimento da empresa, né, da
daquela instituição, né? Então é muito importante esse aspecto do gerenciamento de conflitos, né? Da superação de dificuldades, de limites. Quer dizer, cada um no seu espaço procura dar o melhor de si, produzir, fazer com que você seja útil, né, para a empresa, né, e que você se realize, né, porque ali também você está tirando o seu sustento, está tirando a sua sobrevivência daquela empresa, né? Então, assim como todas as pessoas que estão trabalhando aí, quer dizer, então trabalhar para esta coesão, né, né, e para a melhor qualidade de vida, que é muito importante. Hoje tem empresas que investem na qualidade de vida do seu funcionário, né, para que ele tenha um bom sono, né, uma noite restauradora, para que ele tenha um bom lazer, para que ele tenha um bom ambiente familiar, porque tudo isso vai ajudar ele a produzir bem, né? Aí ele está no trabalho de corpo e alma, está integrado naquele momento ali, não está pensando nos problemas que ele tem em casa, que ele tem que resolver depois do trabalho. Às vezes durante o trabalho a pessoa tem que estar saindo para resolver problemas familiares e problemas, enfim. Então a gente vive nesse contexto, né, de vulnerabilidade que a gente tem que estar gerenciando, né? E também na comunidade, outro ambiente, na comunidade de fé, na igreja, nos grupos, são ambientes que também têm o seu grau de estresse, né? Tem o seu grau de conflito, tem o seu grau de problema, como outras instituições, como outros agrupamentos sociais. O ambiente da comunidade, a igreja não está imune, porque é formado de pessoas, né? Pessoas com suas individualidades, com suas percepções, com suas representações de vida e suas concepções, com seu modo de perceber a realidade. Então, nesses ambientes aí, que também é um ambiente que tem como finalidade a comunhão, a unidade, a interação, o respeito, a ajuda, né, a caridade, a solidariedade. Quer dizer, às vezes não acontece, às vezes acontece também competição, relações de poder, enfim. Então precisamos aprender a gerenciar conflitos nesse espaço da comunidade. É um espaço de espontaneidade, né? É um espaço em que a pessoa constitui os seus laços baseado na fé, né? Baseado nos valores éticos, morais da sua igreja, né? Da sua denominação religiosa. E nesse sentido, né, surgem vários problemas no que se refere à doutrina, no segmento da doutrina, que pode irritar, pode cortar laços, chamadas de atenção, enfim. Nesse contexto aí, temos que aprender também a minimizar os problemas, a desenvolver a nossa resiliência, a nossa capacidade de adaptação. Uma outra atitude também, né, nesse sentido, é engajar-se em prol das políticas públicas essenciais, né? Saúde, educação, moradia, trabalho, enfim, quer dizer, nós que vivemos no espaço público, né, nos interagimos dentro desse espaço relacional, e temos que nos engajar para que esse espaço seja cada vez melhor, que ele corresponda à necessidade das pessoas que fazem uso dele, né? Então, nesse sentido, uma das atitudes para minimizar o problema é o engajamento, quer dizer, não um afastamento, aquela sensação de indiferença, que as coisas não têm jeito, que não vão mudar, né? Então, vão mudar se a pessoa não se engajar, se ela não se comprometer, se ela não buscar alternativas, se ela não buscar parceria, né, para a solução de problemas, né? Às vezes a solução não está apenas em uma pessoa, em um governo, né, ou em um político. O problema é estrutural. Cada um faz aquilo que pode,
Uns se engajam mais, outros se engajam menos, uns têm mais um compromisso social, outros, enfim. É a realidade que a gente vive. Então, nesta realidade, é importante que a pessoa se engaje, né? Que ela se comprometa para buscar uma saída, uma solução para o problema. Essa é uma das atitudes que podem ser feitas para minimizar os problemas, em benefício, né, em benefício próprio, em benefício de todos, né? Nós fazemos parte de uma unidade. A Bíblia diz que nós fazemos parte de um corpo, né? Fazemos parte de um corpo em que cada membro tem a sua importância dentro desta unidade sistêmica, corporal, em que a cabeça é Cristo. Em se tratando do ambiente social, né, nós fazemos parte, né, da sociedade, como indivíduo, como grupos, né, que pertencemos a vários grupos, a vários subsistemas que integram, que opera para o bom funcionamento do sistema social, né? Quando todos os sistemas funcionam bem, saúde, educação, moradia, transporte, logística, enfim, quer dizer, aí fica mais fácil para o indivíduo se preocupar com o desenvolvimento das suas competências, das suas habilidades, se dedicar mais ao lazer, à leitura e uma série de outras coisas, né? Mas quando o indivíduo tem que está, digamos assim, lutando por estas necessidades básicas, essenciais, ele não tem muito tempo para cultivar certas questões relacionadas à sua saúde mental, ao seu bem-estar mental, atividades de lazer, de fortalecimento do seu eu, né? Se enriquecendo com atividades prazerosas no que se refere ao lazer, enfim, né? Mas fica aí esta capacidade de adaptação de cada um, esse desafio, né, de se engajar e ter clareza que também é importante ter esses momentos de lazer, apesar das dificuldades estruturais que nós enfrentamos, né? Então é importante estar atento nesse sentido. No contexto, quando o contexto social é demasiadamente vulnerável e não oferece as condições de bem-estar para a pessoa, né? No que se refere um aspecto social, espiritual, emocional, econômico, a pessoa ela é sobrecarregada, né, com diversas situações, problemas, né, que às vezes não dependem necessariamente apenas dela. Às vezes a gente cobra demais do indivíduo, mas eximimos a responsabilidade sistêmica, né, do sistema que nós vivemos, que deveria fazer com que cada indivíduo também desenvolvesse a sua melhor qualidade de vida. Então, às vezes a pessoa vê-se obrigada a ter que lidar com problemas que não são necessariamente seus, mas são problemas estruturais, né? Então, nessa situação, a pessoa tem que ter um bom controle emocional, um equilíbrio, né, para não se desesperar e querer chutar o pau da barraca, né? Isto é, buscar soluções desesperadas, ou partir, né, ou a partir daí querer abandonar, né, a sua busca, o seu sonho, o seu projeto de vida. Não, vamos manter a fé, vamos manter a esperança, né? Temos que carregar a nossa cruz, né, às vezes, mesmo quando ela é muito pesada. É preciso buscar ajuda, né? Fortalecer a nossa espiritualidade, pedir apoio aos amigos, né? As redes relacionais são muito importantes. Por isso é importante sair dos relacionamentos superficiais, procurar não ficar apenas no aspecto virtual, né, que as redes sociais oferecem. É importante a pessoa ter esta capacidade de estar junta, né, tomar um café, tomar um chá, né, tomar um chimarrão, um tererê, bater um bom papo, né, sorrir, enfim. São coisas simples, mas que são
necessárias e importantes para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida, né? Quer dizer, saber administrar o que está perto, aquilo que está longe, né? E quando os problemas se agravarem, né, você não tiver clareza da situação, dê um tempo para você, refaça seus sentimentos e os seus pensamentos, procure pessoas e ambientes agradáveis. Estamos chegando aqui ao final do nosso programa, né? E eu disse que ia contar aqui a historinha do Stephen Hawking, né? Esse físico americano que viveu, né? Ele viveu muito, né? A partir da doença que ele tinha, né? Ele tinha esclerose lateral, né? E a amiotrófica, né? Uma doença neurológica diagnosticada, né? Ainda muito jovem, e apesar dele ter esta doença, ele não se manteve assim acomodado, né? A sua capacidade intelectual se manteve intacta, e ele usou a sua capacidade intelectual para se reinventar, para se refazer, colocou seu conhecimento, né, na busca de novas informações, e no início ele deram poucos anos de vida para ele, 2 ou 3 anos de vida, né, quando foi diagnosticado, e ele conseguiu viver 76 anos, né, mais de 40 anos dele, né, dedicado à sua carreira, né, ganhou prêmios, né, medalhas, publicou livros, e enfim, né, ele se tornou membro da Sociedade Real das Artes da Pontifícia Academia de Ciências, né, nomeado pelo Papa João Paulo II. Quer dizer, uma pessoa que fez da sua doença uma forma de produzir, uma forma de ajudar outras pessoas, colocou seu conhecimento também para o melhoramento da qualidade de vida, superando as dificuldades. É isso aí, caro ouvinte, vamos encerrando a nossa programação por aqui. Desejo a todos uma boa noite, você que está aqui nos acompanhando neste horário. O programa vai ser reprisado à meia-noite, então você que ainda não conseguiu dormir, espero que você tenha ainda algumas horas de sono agradável até o dia amanhecer. E você que está nos ouvindo aí pela manhã, dependendo do horário, um dia agradável a todos. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja agora e sempre. Amém? E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Não esqueça, vá lá no canal Saúde Mental e Resiliência, se inscreva, dê o seu like e participe conosco. Grande abraço, até o próximo programa, se Deus quiser.